Olá, hoje teremos uma aula sobre lesões infecciosas de origem viral na cavidade bucal. O objetivo da nossa aula de hoje é apresentar os principais vírus que causam lesões na boca, seus aspectos clínicos, suas características e a importância do diagnóstico precoce, especialmente em pacientes imunossupressivos. Para iniciar, nós temos que ver aqui de onde vem, a palavra vírus e o seu significado. Então, o vírus ele vem do latim e significa veneno ou toxina. Então, quer dizer que é algo que não faz bem, para o nosso corpo, para o nosso organismo. E o que são os vírus? Os vírus nada mais são que micro-organismos muito pequenos formados por um tipo de material genético, por materiais genéticos e tem uma capa de proteína que faça que o vírus ele seja, a palavra seria virulento, um vírus mais virulento. Então seria que o vírus seja mais forte. E então a sua forma de multiplicar é apenas dentro de células, então eles precisam de uma célula hospedeira para se hospedar e fazer sua multiplicação. E na cavidade bucal, os vírus eles podem causar infecções agudas, recorrentes ou associadas à imunossupressão. Aqui nós temos alguns vírus, que podem ser cometidos, podem aparecer na cavidade oral, como HPV, citomegalovírus, HIV, o vírus da varicela, o vírus da Epstein. O vírus mais comum acometido na cavidade oral é o vírus da herpes simples. Nós temos uma lesão primária no vírus da herpes, que é a gengivoestomatite herpética. A gengivoestomatite nada mais é que uma infecção que ela vai afetar as gengivas, a região da mucosa da boca e vai causar feridas que são dolorosas e vai ser principalmente em crianças. Aqui alguns exemplos. E o vírus, após o primeiro episódio, ele permanece adormecido e ele pode se reativar como a herpes labial, que seria a lesão recorrente, do vírus da herpes. E ele vai ser desencadeado por estresse, trauma, baixa imunidade, exposição solar também. Uma coisa bem interessante sobre o vírus da herpes é que a maioria da população possui o vírus, mas às vezes nunca teve nenhum sinal, nenhum sintomas de possuir o vírus. E a herpes ela só pode ser transmitida quando tem a lesão em boca, quando estão com as úlceras em boca. Agora, se você tiver o vírus, apenas o vírus encapsulado, você não vai transmitir para outras pessoas. Mas quando tem a lesão e está saindo a secreção, aí ela pode ser transmitida. Nós também temos, a herpes zoster. Ela é uma reativação do vírus da varicela. Então, a varicela seria a catapora, a famosa catapora. E ela vai provocar lesões dolorosas e unilateral. Unilateral quer dizer que ela vai aparecer só de um lado da face. Geralmente, esse tipo de lesão ela vai aparecer principalmente em idosos e em pacientes imunossupressivos. Aqui alguns exemplos da herpes zoster. Aqui nós temos também a Epstein-Barr, o famoso EBV, que vai ser a mononucleose infecciosa. Então, ela vai causar algum tipo de leucoplasia, vai causar, na verdade, a leucoplasia papilosa, tá? Então, ela vai ser de forma branca, com aspecto, vamos dizer assim, peludo, e na lateral da língua, e ela vai ser típica em pacientes com HIV. E ela também pode ser relacionada com a mononucleose infecciosa e linfomas.
Em continuidade, nós temos o citomegalovírus, o famoso CMV. Então, hoje vai ser em forma de lesões ulceradas, geralmente na parte do palato e da mucosa jugal. O diagnóstico diferenciado desse tipo de doença são úlceras crônicas e vai ser geralmente em pacientes imunossuprimidos. Alguns exemplos. E nós temos o HPV, o papiloma vírus humano. Então, ele vai causar papiloma escamoso, candiloma acumulativo e verrugas vulgares na mucosa oral. É um tipo de transmissão no contato sexual, né? Contato direto ali, e tem associação também com câncer de orofaringe. E nós temos o HIV e lesões orais. O HIV ele pode se manifestar na boca como candidíase, herpes recorrentes, leoplasias pilosas e sarcoma de Kaposi. E muitas vezes antes do diagnóstico clínico da doença. Então, muitas vezes o HIV ele vai nos trazer uma manifestação oral antes de uma manifestação clínica. E muitas das doenças hoje, ela tem manifestação oral, então a gente consegue identificar algumas doenças no começo por conta da sua manifestação oral e descobrir, né, bem do início. Aqui alguns exemplos. E a conclusão, né? A conclusão da nossa aula de hoje é que as lesões virais, elas são indicadores importantes da saúde e do sistema do paciente. O TSB deve observar e encaminhar lesões persistentes, ulceradas ou brancas, especialmente com sinais de imunossupressão.